canal É Tempo de Saber, um canal de estudo da única e verdadeira Palavra de Deus. Eu quero trazer um estudo bem rapidinho para os irmãos sobre um texto que eu tenho certeza que você já leu. E você com certeza já teve um entendimento sobre este texto. Mas eu quero te perguntar, você já parou para pensar o que o autor tinha em mente quando ele escreveu este texto? O texto que eu quero propor para os irmãos está no livro de João, capítulo de número 1 e versículo de número 1 e versículo de número 14, esses dois versos, que nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pois bem, meus irmãos, está um texto aqui que todos nós já conhecemos. O livro de João, ele é muito bom porque ele mostra a divindade de Cristo de uma forma que o Evangelho não mostra. No Evangelho nós vemos Cristo operar milagres, mas como profetas também operavam. Mas aqui no livro de João é diferente. Há uma comparação direta de Cristo e Deus, Pai e Filho. E essa comparação ela serve para mostrar a divindade de Jesus. Divindade essa que Jesus ele nunca usou as prerrogativas dela na sua vida. Ele sempre apresentou através da sua vida que ele era sim o Filho de Deus. Mas ele nunca veio ali a expressar isso de forma como se ele estivesse usurpando a glória do Pai. Mas não, ele se fez de servo. Mas olha para você ver. É muito interessante quando nós olhamos aqui sobre ler esta parte onde o Verbo se faz carne. Começa assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas que verbo é este que João está falando? Você já parou para pensar que verbo é este? Por que João ele resolve falar que era o Verbo de Deus? Pensa aí. Eu quero te esclarecer neste estudo sobre o que era o verbo que João tinha em mente. Para isso nós precisamos ler Êxodo 3,14. Êxodo 3,14 nos diz assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então nós temos aqui outra parte da história. É onde Moisés, ele tem ali o encontro com o anjo do Senhor, dentro da sarça ardente, e ele vem conhecer o Senhor vem se apresentar a Moisés. E naquela conversa toda, que nós já conhecemos qual, Moisés ele vem falar para o Senhor, mas quem que eu vou dizer que me enviou? Como que eles vão acreditar em mim? Ele precisava de um nome. Então o Senhor fala com ele, eu sou o que sou, enviou vós a vós outros. E olha que interessante, Deus quando ele se apresenta para Moisés, ele se apresenta como eu sou o que sou. E repara, eu sou o que sou não é um nome, é um verbo. Eu sou, verbo ser e existir. Na nossa Bíblia está escrito eu sou o que sou. No hebraico está escrito serei o que serei, porque não existe o verbo ser no presente no hebraico. Então, na verdade, está escrito serei o que serei. Mas eu sou o que sou também traz revelação para nós. Por exemplo, eu aprendi isso com o meu grande pastor Miro Júnior. Ele me ensinou o quê? Que quando Deus ele apresenta como eu sou o que sou, ele está dizendo que ele é o que nós necessitamos naquele momento. Se o povo precisava de libertação, ele seria essa libertação. Se o povo precisava de uma terra para uma nação, o Senhor seria o que? Canaã. Se o povo precisasse de água, o Senhor jorraria rios de água viva. Se o povo precisasse de pão, o Senhor ele era o maná que descia do céu. Então ele era, eu sou o que sou no momento que vocês precisam. Bastam aceitar a mim. Mas serei o que serei, que é o que está escrito, traz uma revelação ainda maior. Por exemplo, no hebraico está escrito Erie, Asher, Erie. Então, eu serei o que serei. Para pensar. O Senhor, Ele é todas as coisas. Em tudo você tem que ver Deus na sua vida, em toda a criação. Então, o Senhor, Ele é todas as coisas. Porém, a única coisa que o Senhor, Ele não era, sabe o que é? Criatura.
Então, quando o Senhor ele fala para Moisés, eu serei o que serei, ele estava mais uma vez ali reforçando o que ele disse lá no começo da história em Gênesis, onde ele enviaria, né, um filho da mulher para ferir a cabeça da serpente. Quando ele fala eu serei o que serei, ele estava praticamente profetizando: eu serei criatura, eu me tornarei criatura, eu virei a existir. Então, eu serei o que serei, eu passarei a ser, eu tornar-me-ei, eu existirei. Então, para você ver, ele estava profetizando a sua encarnação naquele momento. Eu serei o que serei. Olha que complexidade. Talvez os irmãos ainda não estão entendendo. Mas pensa, Deus, ele é todas as coisas. A única coisa que Deus não era no momento que ele teve um encontro com Moisés era criatura. Era ser servo, era ser homem. Então ele estava profetizando já, serei o que serei. Então ele estava profetizando vir a ser. Mas ser o quê? Uma criatura. O Criador se tornando em criatura. Então nós vemos aqui o que João ele tinha em mente. João ele teve essa revelação na palavra. Por exemplo, quando ele fala que Cristo ele era o verbo, ele estava visando o encontro de Deus com Moisés. E teve todo aquele encontro e acontece o que? Eu sou o que sou, serei o que serei, se torna carne. Então, João, ele, por isso que ele fala, né? E o verbo se fez carne, no versículo de número 14. Então, nós vemos aqui que já no encontro com Moisés, o Senhor, ele já estava profetizando a sua vinda em forma de servo, né? A sua vinda à terra em forma de carne. O que ele seria? Eu seria o que seria. O que ele seria? Ele seria carne. Ele seria servo para nos ensinar a entender melhor a Deus. Por exemplo, quando ele vem a Moisés, ele se apresenta a Moisés. Ele se apresenta em forma de um verbo. Mas quando ele vem em forma de Cristo, quando ele vem ali em forma de homem encarnado, ele não é mais uma apresentação. O Senhor ele passa a ser uma explicação. Para os irmãos que gostam de pregação, talvez os irmãos entendam neste contexto. Deus, Pai, Criador, ele é a hermenêutica. Jesus, Cristo, Filho, ele é a exegese. Cristo, ele vem para explicar o homem o que é Deus. Em Êxodo, ele se apresenta, porém, em João, ele se revela. Então nós temos aqui uma revelação. O Senhor ele estava prometendo ali, ele estava fazendo uma promessa para Moisés, ele estava profetizando que ele iria se revelar em forma de criatura. Então, meus irmãos, é somente isso aqui que eu queria trazer para os irmãos, para poder mostrar, né, para os irmãos a complexidade de algumas coisas que às vezes nós não notamos, nós passamos por cima. Então eu quero te pedir, meu irmão, se você gostou desse vídeo, se você assistiu até aqui, se inscreve no canal, pois tem muita gente que está assistindo os vídeos, está deixando um joinha que me ajuda aí, né, a divulgar o canal, porém não está se inscrevendo. Então se inscreve, não deixa de se inscrever, que você vai me ajudar a compartilhar a palavra do reino para muito mais pessoas. Então não se esqueça, é tempo de saber.